No início dessa leitura, nós aqui temos um hino, uma doxologia, um hino de adoração. Paulo, quase que no arrebatamento da compreensão que ele alcançou das coisas divinas, ele coloca aqui, em breves palavras, o que está escondido atrás disso aqui. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele percebia um pouco da profundidade das riquezas de Deus, da sabedoria e da ciência. Profundidade aqui é num termo espiritual, numa analogia com o mundo físico. Nós olhamos o espaço, sabemos que temos uma galáxia que estamos nela. Se vamos andando nós falamos que andamos para o espaço profundo. Ninguém sabe onde termina isso aí. É o espaço profundo. É extenso demais. Assim, é profunda demais a riqueza de Deus. Sua ciência, a sua sabedoria, tudo que Ele tem é insondável. Quem pode subir até Deus e sondar seus mistérios? Aliás, quem pode sondar o coração do homem? A palavra de Deus fala que águas profundas são os conselhos no coração do homem. Quem os tirará? Há algumas coisas que são insondáveis, mas a palavra de Deus também fala: ninguém conhece o homem, senão o Espírito do homem que nele está. Ninguém conhece a Deus, senão o Espírito de Deus que nele está. Então, para a gente falar de profundidade de Deus, só tem um jeito: é se o Espírito de Deus estiver em mim, e Ele me comunicar essa profundidade, essas coisas que não são comuns. Ele se alegrava muito porque, nesse capítulo aqui, ele fala sobre a zambujeira, o enxerto de um povo que não era de Deus, no tronco de uma árvore, e passou a ser de Deus. E essa árvore enxertada, que era má, ficou boa. É a parede que foi derribada, que estava escondida, porque os judeus acreditavam que ninguém mais poderia ter acesso a Deus. E de alguma maneira Deus deixou isso guardado. Mas Deus, Ele quer que todo ser humano vá encontrar com Ele. Por isso que Jesus veio. Jesus é o retrato de Deus aqui na terra, chamando: vinde a mim, todos que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave, e encontrareis repouso para vossas almas cansadas. Deus quer ser encontrado, mas nós não temos competência para sondá-lo. Por isso que Ele se fez aqui presente. Tem se encontrado na humildade do nosso coração. Paulo, antes Saulo, ele não foi instruído por Jesus Cristo no corpo de um carpinteiro. Os demais foram, mas ele não. Foi num caminho de Damasco. Vocês conhecem bem isso. Quando ele viu Jesus, não no corpo de um homem qualquer, mas em glória, derribado ao chão e cego, e assustado, ele ouviu uma voz que reclamava alguma coisa que até então para ele não fazia sentido, e é nisso que ele glorifica a Deus aqui agora. Para ele não fazia sentido até então. Gentios eram gentios, nada a ver com Deus. Mas aquele dia, ele estava perseguindo todos, e naquela altura havia cumprido uma profecia. É que os judeus e os gentios estavam separados por uma parede. Jesus, quando subiu na cruz, derrubou a parede no chão. Agora não tem judeu, nem gentio. Agora tem uma coisa nova, chamada Igreja de Jesus.
Aí você quer estar aqui maravilhado, compreenderam? Está maravilhado. Por quê? Porque o que estava escondido ficou aberto. Deus tinha sinalizado, eu cuido para mim, que é uma figura lá atrás que faz uma referência, de alguma forma, velada a isso, não aberta. Mas quando Jacó ia atravessar o val de Jaboque, Deus que tinha mandado ele, vai reconciliar-te com teu irmão. Portanto, era Deus. Não obstante ter sido Deus, quando ele foi atravessar o val de Jaboque, quem se pôs diante dele foi o próprio mensageiro de Deus. É incongruente. Deus manda ele encontrar com seu irmão. No vale de Jaboque, o anjo vai lá e fala, você não vai atravessar o val. Não parece contraditório? Se Deus me manda encontrar com ele, agora ele põe um anjo para me impedir? E a noite toda o anjo lutou com ele. E vocês põem atenção nisso. E não era a carne de Jacó propriamente que lutava, porque a carne de um ser humano não pode entrar em combate com o anjo. Era até o espírito de Jacó. O espírito, a sua natureza espiritual. Chegou a um ponto, a uma altura daquele encontro, que Jacó percebeu que estava lidando com um ser celeste. E ele agarrou no ser. Pode a mão de um homem segurar um anjo? Ele segurou nele. Ele falou, me larga porque eu tenho que ir embora, porque a alva já está aparecendo. Eu não posso ficar aqui quando a alva chegar. Essa alva tem nome. E o nome dessa alva, a estrela nossa da manhã é Jesus. Me solte, eu falei, não te solto. Só com uma condição. Se você me abençoar. E ele foi abençoado, mas teve um preço. Ele saiu arrastando uma perna. E houve ali uma coisa muito simbólica. Você não se chamará mais Jacó. O seu nome será Israel. Daí que vem o nome do país. Ele tornou-se o nome de uma nação. Vocês entendem isso aqui? Mas ele estava arrastando um pé. Porque o segundo pé ainda não estava andando direito. Mas agora Paulo achou o segundo pé e estava glorificando a Deus. Era o gentio. Nós juntamos, formamos um corpo novo. Aqui ele fala do corpo, porque assim como um corpo tem muitos membros, ele falava do corpo. Quando Jesus encontrou com Saulo na estrada de Damasco, você está me perseguindo. Eu persigo, são essa turma de... Ele chamava de seita, sabia que esse caminho era chamado seita? Eles gostam de dar nome naquilo que é de Deus, desonroso. Ao caminho chamado seita, eles chamavam aquele caminho de seita. E veja, por que você me persegue, Saulo? Eu não persigo. Persegui uma glória dessa que eu nem consigo olhar para essa luz, essa voz autoritária. Como que eu posso perseguir? É como alguém tentasse perseguir o sol. É até muito mais fácil. Era mais fácil tentar pegar o sol com as mãos. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Você está me perseguindo, mexendo com o meu corpo, com a minha igreja. Isso que Paulo glorificava. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Porque os homens gostam de colocar limite para criar elites. Elites. E Deus não cria elite, não. Deus é simples e todo mundo simples gosta de Deus. Descomplicado não gosta. Olha quem fala aqui, me chamou atenção isso aqui, eu já tinha lido muitas vezes, mas me chamou atenção. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Nós somos rodeados de homens sábios em si mesmos. Olha o que fala aqui, Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Vocês acham que isso aqui está escrito aqui à toa? Eu volto a falar. Falarei sempre, enquanto Deus me der vida. Conhecimento
bíblico é extremamente necessário, mas saibam todos quantos escutam essa pregação: o que faz um homem e uma mulher aproximar de Deus não é o tanto que ele conhece a Bíblia, é o tanto que ele é santa. E aqui está um limite: não sejais sábios em vós mesmos. Põe uma medida. Você vai querer saber mais do que te convém? Você não tem fé para isso? Você já viram medido na fé? Eu não vi. Você já viram medido na santidade? Eu nunca vi. O Senhor nunca falou assim: seja santo um pouquinho só. Eu nunca vi isso aqui. Sede santo porque eu sou santo. Ninguém verá a Deus se não for santo. Seja humilde, seja manso. Porque é isso que aproxima a gente de Deus. Vivemos uma sociedade, o sistema atual é corrompido. O mundo atual vive valores corrompidos. Não dá para nós espelhar nossos valores no que está em fora, irmãos. Não tem jeito. Mas nós podemos nos alegrar nas profundezas de Deus. Se o Espírito dele estiver em você, se você tiver comunhão com Deus, e o Espírito dele estiver em você, ele vai trazer o que é dele para você gradativamente, na medida da sua fé. E você vai se alegrar não em si mesmo, porque Paulo, ele falou, está escrito, registrado, ele não queria que as pessoas olhassem para a sua intelectualidade, nem para a sua erudição. Ele fala: eu quando vim até vocês, não vim com sublimidade de palavras, não vim nem com demonstração da minha própria natureza de conhecimento. Eu vim até vocês com poder e demonstração do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em cima de ciência de homens, mas no poder de Deus. Essa é a nossa base primária de fé. A nossa fé se apoia em cima do poder de Deus, e o Espírito de Deus é que vai nos levar às suas profundezas. E se tivermos em nós o Espírito Santo numa porção abundante, teremos certeza de uma coisa: ainda que a minha intelectualidade seja baixíssima, a minha relação com Deus será excelente, porque é o Espírito que promove a minha relação com Deus, não é o tanto que eu sou sábio ou sou intelectualizado. Porque se fosse assim, irmãos, a obra de Deus seria restrita a um grupo de homens doutos e seletos. A obra de Deus é extensiva a todos, e começa pelos mais simples. Sempre foi assim. Ele convidou aqueles judeus intelectuais, os escribas e fariseus, eles não quiseram. A ordem foi essa: sai pelos campos, pelos valados, sai pelas ruas. É como se falasse assim: sai pelas comunidades, anda aí pelas comunidades, vê se tem alguém que quer aceitar minha palavra. Eu estou fazendo uma festa e é tudo de graça. Chama eles, vai ter um banquete, chama eles, fala que vai ter fartura na minha festa, a convite, a festa é boa, e não está muito longe da festa, e vocês são todos convidados. Até que você escuta essa palavra, onde você estiver, você está convidado para as bodas do Cordeiro, uma festa maravilhosa, nunca antes vista, jamais experimentada. A profundidade das riquezas, como Deus pode chamar um ser humano tão miserável para um lugar tão alto e de graça. E de graça, não te pede nada em troca, ele não precisa de sua beleza, porque ele fez seu corpo. A beleza ele vai ser dada naquela festa, lá vai te vestir de gala. Não quer nada de nós em troca. O amor é recíproco, alguém quer sempre uma reciprocidade. Mas Cristo não, nos amou primeiro, sem reciprocidade. Amou-nos primeiro, sem nós amarmos a Ele. Agora Ele quer, agora Ele reclama isso aqui: já que eu te amo tanto, eu quero um pouco do seu coração para mim. Eu fiz tanto por você, eu quero que você olhe para mim com olhar de amor. É isso que Jesus requer de nós. Olhando para o gentio, nós não teríamos chance nenhuma, irmãos, mas a chance chegou na pessoa de Jesus. E essa é a glória que o apóstolo Paulo aqui faz. Quem deu primeiro a ele, para que ele possa estar retribuindo? Eu dou um presente muito caro para alguém, vem cá, me dá outro presente de volta. Ele retribuiu. Aqui ele pergunta: e quem é que foi que deu alguma coisa para Deus, para falar assim: Deus está apenas me retribuindo algum favor que eu fiz? Nós demos para ele, foi trabalho. Eu digo por mim e digo por vocês: aqui não tem ninguém que possa levantar a mão e falar assim: eu tenho coisa a ofertar para Deus. Você tem que pedir. Ofertar, você pode ofertar dedicação, oração, louvor, vontade, submissão. Isso você pode ofertar a Deus. Esse é o caminho. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Aqui está a sua oferta. Olha o que ele fala, olha a proposta dele. E essa proposta aqui não é assim tão simpática, não. O mundo moderno não gosta dessa proposta de Jesus Cristo. Ela é incompatível com o mundo moderno. Hoje o mundo moderno, eles põem o homem dentro do céu, de qualquer maneira, e ele vive a vida que ele quiser, porque ele vai para o céu. Aqui nós vivemos uma vida de santidade, senão nós vamos para o inferno. Quem não andar com Jesus Cristo não vai ver a face dele. E vamos pregar isso até morrer. Nós temos, o céu nos foi franqueado gratuitamente pela obra de Jesus na cruz. Eu tenho acesso à graça pela fé. Eu tenho acesso à graça pela fé. Mas se eu largar o Senhor, eu não verei sua face. A primeira ordem é essa. Olha aqui. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sabe o que é sacrifício? Pegava o animal, matava e põe em cima do altar. É sacrifício ao Senhor. Aqui fala, pega o seu corpo, sacrifica ele nesse altar aqui. Por causa do amor a Jesus Cristo, eu sacrifico o meu corpo. Não é para colocar nele um sofrimento físico infligido, não. É para colocar nele limites, regras, domínio na nossa natureza humana. Sacrifica a sua natureza humana no altar do seu coração pelo amor de Jesus. A recomendação de Paulo é essa aqui: sacrifique o vosso corpo. Hoje nós estamos vendo o homem, a mulher, sacrificando o espírito em favor do corpo. É um sacrifício inverso. Vocês vão ver esse carnaval desse ano, o que vai acontecer nesse país aqui. Vocês guardem isso. É o homem sacrificando o espírito, servo do pecado, sem perceber que é servo. Escravo cantando canção de liberdade dentro da cadeia, nos cárceres do pecado. Eles cantam como se fossem livres e caminham para o mundo da treva. O abismo espera cada um de garganta aberta. Mas você vai cantando, chorando, você vai andando para o céu. E Deus te espera com os braços abertos na pessoa de Jesus. Por mais que você chore, por mais que você passe afronta, calúnia, difamação, doença, desemprego, saiba de uma coisa: a estrada do céu ela é pavimentada de lágrimas, mas o encontro é maravilhosíssimo. Glórias a Jesus. O nosso encontro se aproxima a cada ano que passa. Não retroceda, não recue, não pare, não corra da guerra, não se acovarde da sua missão. Não desista da sua fé. Nós não somos daqueles que voltamos, nós somos daqueles que vão até o fim. Nós somos resilientes em Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Não te cales, não volte atrás, não se intimide pelas afrontas do inferno. Ouça a canção do céu hoje: caminhe avante que Cristo vai te ajudar. Nunca um homem ou uma mulher sincera foi vencida pelo inferno. Glórias a Jesus. E o inferno não vai te vencer. Pelo contrário, cairá à esquerda e à direita aqueles que estão combatendo contra você. E não é carne e não é sangue, são hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu sinto o Espírito de Deus para pregar. Força de Deus te tomará por esse dia outra vez. Glórias a Jesus. É o poder do Espírito de Deus. Sacrifica seu corpo, mas não sacrifica sua amizade com Jesus. Sacrifica seu corpo. Fala não. Sabe o que eles chamam isso aqui? Esse sacrifício é vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável. E sabe como que Paulo chama esse aqui? Culto racional. Nós não servimos a Deus pela razão, pela fé. O que é que Paulo está dizendo? Como eu tenho compreensão da graça, eu sacrifico o meu corpo, pela minha compreensão do Evangelho, porque isso é santo, agradável e é um sacrifício vivo. Ou seja, eu mato sem matar. Eu mato o meu corpo sem que apareça o cadáver, sujeitando ele à servidão, falando todo o tempo comigo mesmo: quanto mais eu agradar a Deus, melhor, mais feliz é você. Qual a felicidade que tem maior do que essa? De alguém como nós, que não somos nada, sermos amigos de Deus? Não é algo profundo? É profundidade de riqueza, profundidade de sabedoria.
É coisa muito maravilhosa, irmãos. Ah, irmãos, como que Deus tem trabalhado nesses tempos, feito milagres, prodígios, maravilhas, fazendo libertações, obras maravilhosas, que os teóricos não conhecem, mas esse povo conhece, crê e vivencia, e glórias a Deus por isso. E não vos conformeis com este mundo. Eu não posso conformar com esse mundo, não tem jeito. Aquele que se conforma com esse mundo, ele entra em desconformidade com Deus. Não tem como eu me conformar com esse mundo. Se a cada lado que eu olho, eu só vejo miséria, eu só vejo mentira, eu só vejo ódio, eu só vejo coisas equivocadas, fora de centro, erradas. Eu não posso me conformar com esse mundo. Eu não posso entrar na forma desse mundo. A minha forma é Jesus. Por isso que eu faço um sacrifício vivo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos. Transformai-vos. Não fala, Deus vos transformará à força. Não. Transformai. Você se transforme. Você mesmo. Você mesma. Transforme-se. Subjugando o seu corpo, a sua natureza. Sacrificando o seu corpo. Sacrifica ele. Transformai-vos. Isso é maravilhoso. Isso é o ato de nascer outra vez. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe para que ele propõe isso? Para a gente fazer isso, nos transformar. Tem um propósito. E olha que propósito profundo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não transforma a si mesmo nunca vai conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele vai trabalhar sempre com sua escala de valores e conclusões. Mas quem se transforma, ele vai entrar dentro dessa palavra, vai experimentar. Não é ficar sabendo não, hein? Não é ter notícia não. Olha, para que experimenteis. Quando eu experimento o alimento, eu tenho um sabor dele no meu palato. Eu sinto nas minhas papilas aquele alimento. E quem fizer isso aqui vai experimentar não suas papilas, mas dentro do seu espírito. A gente vai chamar aqui, tipo, seu coração vai arder como um fogo aceso. Ele vai experimentar a boa vontade de Deus, bom desejo dele com cada um de nós. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber. Nós estamos vendo uma enxurrada de pessoas que querem saber mais do que deve e fala muito o que não deve. Vivencia uma experiência que muitas vezes é desastrosa. Melhor nós saber na nossa medida e encher nosso coração do Espírito de Deus. Nunca vamos falhar com isso aqui. Eu nunca vi alguém cheio do Espírito Santo perder o caminho do céu. Nunca vocês vão ver isso aí. Enchei-vos do Espírito. Israel hoje está vazio. Um dia Deus vai se voltar para eles outra vez. Mas hoje não. É guerra, só guerra. Teve uma ocasião que foi feito até um teste, não sei se vocês lembram. Gideão colocou um novelo, né? Lá de fora, e falou assim: Senhor, eu quero fazer um teste com o senhor. Eu vou colocar um novelo aqui. E se o senhor está comigo nesse negócio, eu quero esse novelo encharcado e a terra seca em volta dele. Todo dia chegou lá, o novelo estava encharcado e a terra seca. Agora eu vou fazer o segundo teste. Eu quero a terra encharcada e o novelo seco. Foi lá, a terra estava encharcada de água e o novelo seco. Agora estou satisfeito. Eu acho também que nós podemos fazer uma analogia aqui. Antigamente só Israel estava encharcado do Espírito Santo pelos profetas. Hoje estão secos e Deus encharcou os gentios do Espírito de Deus. Segundo o pé está andando bem. Nós formamos um povo só, a igreja do Senhor. Não adianta, irmão, vamos ficar dentro da palavra, saber com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Vocês entendem isso aqui? Um corpo tem muitos membros, assim somos nós, cada um tem uma função na igreja. Tem pessoas que parecem que não têm função nenhuma e têm uma função vital. Quem é que já viu o coração bater? Pode ter visto dos outros, o seu você não vê. Quem é que já viu
o rim filtrar, ou o fígado produzir. Quem já viu isso aí? Nós não vemos. E tem entre nós irmãos que estão aí atuando, um é fígado, outro é rim, outro é a corrente sanguínea. Cada um está num canto aí, ó. Cada um fazendo o seu papel. Tem irmãos que levantam de madrugada, irmãs que levantam. Senhor, tem misericórdia da tua obra. Olha o ataque que nós estamos tendo aí. É um ataque sistemático. Vocês acham que a obra de Deus está atacada sistematicamente? Por causa de quê? Eu digo para vocês, é o levante do inferno contra a obra de Deus. Mas pode ter sabido, essa obra aqui vai até o fim. Ninguém fecha essa obra aqui. Não tem poder nesse planeta para fechar essa obra. Haja o que houver, Deus vai nos dar vida. Nós vamos nos vestir de vitória, haja o que houver, Deus está conosco. E nós sentimos isso aqui. Não é uma pregação vazia, nós sentimos no nosso coração o Espírito de Deus pulsar. E contra isso ninguém pode demover nosso coração. Como Paulo falou, quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Nem a morte, nem a morte, nem o passado que porventura eu tenha, e você, nem as profundidades das trevas, nem mesmo os anjos do céu. Nada pode me separar do amor de Deus. Está firmemente alicerçando cada um de nós em Jesus, porque todo corpo vivo tem cabeça, e a cabeça desse corpo é Jesus, o grande juiz, advogado, legislador, o grande Senhor, sacerdote, príncipe. Ele é tudo que você pensar e muito mais. É o nosso Senhor. Agora, interessante, irmãos, que a hora passou, olha aqui. Ele falava do corpo, presta atenção. Um corpo tem muitos membros, põe atenção nisso aqui. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, vocês percebem isso aqui? Cristo ministra na igreja dons segundo a graça. Segundo a medida do Espírito, ele vai ministrando dons. Se a profecia, seja segundo a medida da fé. A profecia não é ministério, é dom, e é ministrado. Se é ministério, seja ministrar. Aqui, ministério não é uma conquista acadêmica, é ministrar do Espírito de Deus em forma de dom. É um dom, é um legado de Jesus. E se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte. Mas se alguém fala a verdade, eu testifico, eu sou sócio da verdade. Glórias a Jesus. Sejamos sócios da verdade, da justiça, da santidade e das coisas que podem elevar o nosso espírito perante Deus. Porque o mundo jaz no maligno, está estendido, morto. É assim como o mundo está morto, estendido no maligno. Todos cantam, se divertem até, mas estão cantando dentro dos cárceres do pecado. Isso aqui vai acabar mal, não vai acabar bem, vai acabar muito mal, mas para você vai acabar bem, muito bem, porque o que nos espera não foi um homem que nos prometeu, não foi uma ideia criada por um grupo de filósofos nem de teólogos, foi o Filho de Deus. Ele veio aqui, rasgou o céu, abriu o caminho para o céu. Já na subida já levou um ladrão com ele, deixou de ser ladrão na cruz. Durante o tempo que ele esteve lá na cruz, é pouco tempo de conversa, um ladrão já converteu. Aonde ele passa, ele leva com ele aqueles que aceitam. E bem-aventurado é você que ele passou por você, pôs o anel no seu dedo, te chama de amiga e de amigo e não vai te deixar. Onde você for, conte com a amizade de Jesus. O teu dedo tem um anel de compromisso. Já já vai ser anel de união estável, definitiva, na forma de casamento. É só uma questão de pouco tempo mais. Um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Já já teremos aí o nosso belo encontro com o Rei. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. A grande responsabilidade que repousa sobre o ministro de Cristo. Ele é o guardião, deve ser o guardião da verdade da palavra. Pela verdade da palavra, ele tem que trabalhar diuturnamente
não pode jamais deixar que alguma força estranha corrompa o ensino, a doutrina, a palavra que de fato nos liberta, nos torna apto a viver segundo Deus. Precisamente isso que Paulo aqui, ele fazia, porque os irmãos sabem, o judaísmo, ele foi dado a Moisés. Moisés foi o guardião, o interlocutor, e por ele, Deus colocou então, diante dos hebreus, muitos sinais. E toda a lei, que não resume só nos 10 mandamentos, a lei, com todos os livros que ali estão, no Antigo Testamento, ali a lei, os profetas e tudo mais, os salmos, é o que eles tinham na mão. E os ritos e os rituais da lei, tudo aquilo existiu por um tempo, apontando para a vinda de Jesus. Jesus é o alvo de toda a profecia, é o objeto final, o objetivo, a chegada da profecia é Jesus. Ele é o alvo central de todo o Antigo Testamento e é o alvo do Novo Testamento. Aliás, ele fala que ele é o alfa e o ômega, que no alfabeto é grego, é a primeira e a última letra. Eu sou a primeira letra e a última. Em outras palavras, tudo começou comigo e vai terminar em mim. Ele que fez tudo. E todos vão se apresentar perante Ele. Altos e baixos, fortes e fracos. Ignorantes e sábios, todos se apresentarão. Até os crentes vão se apresentar perante Ele. Quem for crente não vai se apresentar para ver se vai ser salvo ou não, mas vai se apresentar perante Ele, serão abertas todas as suas obras, e Ele receberá o galardão pertinente àquilo que Ele fez debaixo do sol. Porque tem isso, irmãos, cada um vai receber o galardão segundo o que fez. Sabe o que Paulo fala? Veja como que você constrói, porque o fogo vai provar cada obra. E se a casa for de palha, ou de feno, ou de madeira, o fogo vai provar cada obra. E se for com material de terceira categoria, vai queimar tudo. Ele não está falando da salvação, do galardão. Sabe o que é, irmãos? Deus é justo, e Ele nos capacitou para isso. E Paulo sabia de tudo isso. Ele não queria que o povo, porque aqui Paulo não estava preocupado com o galardão da igreja. Estava preocupado com a salvação da igreja, mas era galardão para ele essa preocupação. Porque ele sabia que se infiltraram no meio da igreja algumas pessoas que aparentavam ter consigo uma enorme bagagem de doutrina, de ciência para ensiná-los. Eles pegaram textos da lei e colocaram dentro da graça. Sabe o que é isso? Isso aqui é apostasia. É uma heresia nós criarmos uma doutrina nova, porque a Bíblia, ela não pode ter acréscimo nem decréscimo. Ninguém pode acrescentar nada na palavra de Deus, nem tirar nada. A graça de Cristo nos foi revelada, estamos aqui diante dela. Atos dos Apóstolos, Evangelhos, cartas apostólicas, Apocalipse, está aí. Nada mais precisa de ser colocado, e não pode. Também nada pode ser tirado. Uma das técnicas do inimigo é que ele acrescentar coisa, como se alguém tivesse uma revelação particular e fosse acrescentar graça sobre a graça. É isso que faz as doutrinas se desviarem de Cristo. Paulo, sabe o que Paulo fala? Se alguém vier anunciar para vocês outro evangelho, que ele seja anátema, maldito solenemente. E falo mais, se descer um anjo do céu falar alguma coisa diferente do que eu ensinei, Deus amaldiçoe esse anjo. E falo mais, se eu mesmo vir aqui, Deus me amaldiçoe também. Essa palavra não pode ser mexida, não pode ser alterada, não pode ser adulterada. Glórias ao Senhor. A palavra de Deus é soberana, santa, pura. Não foi resultado de
filosofias, de pensamentos de grandes pensadores, grandes estudiosos, não. Foi o Filho de Deus que desceu aqui e falou: quem me ouve a mim, ouve meu Pai. O que eu falo com vocês, nós conversamos lá em cima, acertamos tudo para eu ensinar aqui embaixo. Glórias a Jesus. E quem me conhece a mim, conhece a meu Pai, porque nós somos um só. Glórias a Jesus Cristo. Vocês entendem o que é a graça do Senhor? E Paulo já viu tudo isso estava acontecendo. Os doutores da lei, sempre são os doutores. Os doutores da lei chegaram lá. Escuta, mas a circuncisão, precisa de guardar a circuncisão. E também não é só circuncisão, o sábado é sagrado. E começaram a colocar em cima da graça requisitos da lei. Como se a graça dependesse de ser acrescentada por alguma coisa. No dia que Deus estivesse pedindo ajuda ao homem, ele não seria Deus? Onde estava o homem quando Deus criou o cosmos? Qual anjo Deus consultou se ele ia fazer a estrela de alfa ou de ursa menor? Qual querubim que deu palpite quando Deus estendeu os céus? Glórias ao Senhor. O Senhor nunca pediu palpite, ele não precisa de ajuda. Deus não precisa de auxílio. Sabe o que significa Deus? Você nem eu não conseguimos definir. É Senhor de tudo, soberano, incriado, nunca teve princípio de dia, não tem fim, não tem par, não tem igual. Ninguém sabe tudo, ninguém pode entender tudo que ele sabe, porque é incompreensivelmente superior a tudo. Onipresente, onisciente. Criou o macrocosmo, o microcosmo. Ele criou os insetos, as abelhas, as bactérias, as estrelas, as galáxias. Criou os anjos, o céu. Quem pode comparar-se com ele? Pois a palavra é o retrato da vontade expressa dele. Se alguém mexe na palavra, é como se ele estivesse desafiando a Deus. Irmãos, hoje não está diferente. Hoje tem muitos especialistas em Deus criando doutrinas em cima da palavra. Acrescenta uma coisa aqui, tira outra ali. O que incomoda, tira. O que dá honra para eles, expõe. Isso aqui eles queriam honra, porque eles eram representantes da lei. Eles não queriam perder essas prerrogativas. Aí Paulo foi bem claro: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Vocês percebem isso aqui? Vocês estão querendo voltar para a lei? Vocês não percebem? A lei é santa e boa, é santa e boa mesmo. Mas o homem não é santo nem bom. E como não é santo nem bom, e a lei é santa e boa, ela cobra santidade e cobra justiça. O homem não é bom nem justo, o que acontece? Ela mata o homem. Então, Paulo, o que era bom ficou ruim? Não, ficou bom. Você que é ruim, foi descoberta a sua maldade pela lei. Então, irmão, nós não podemos, só somos justificados pela graça, e ninguém pode mexer na palavra de Deus. Quem quer que seja, se anunciar alguma coisa, pega a Bíblia e confere. Se não tiver na Bíblia, você fala: eu não aceito. Qualquer ensinamento, qualquer revelação que aparecer na sua vida, deixa eu ver essa revelação. Se ela conflitar com a Bíblia, eu não aceito, não é de Deus. As revelações de Deus não conflitam com sua palavra. Pelo contrário, são corroboradas pela palavra de Deus. Não tem profeta, não tem ninguém. Ninguém pode falar alguma coisa que a palavra não assine embaixo. Porque se falar, não é de Deus. E tem muita gente ensinando aí. Cada vez mais, irmão, eles vão tirando um pedaço da cruz, até que não fica nada. Sabe o que Paulo falava? Eu falo para vocês, e agora falo chorando, que esses tais aí são inimigos da cruz de Cristo. Esses aqui quer acrescentar peso, o outro quer tirar. É assim que está o mundo. Mas fica tranquila, Deus é Pai. Deus é Pai, Ele é Pai, mas Ele é fogo consumidor. Ele é Pai, mas Ele é justiça. Tem dois jeitos, dois caminhos de apostatar-se de Deus. Apostatar é desertar do caminho de Deus. É uma deserção espiritual, é um abandono da fé. Um é doutrinariamente. É quando nós vamos caminhando por uma doutrina que ela está margeando a palavra até que ela te leva para outro lugar, não leva mais para o céu. Te leva no colo dos seus mestres, mas você nunca vai para o céu. Sabe o que o Senhor fala deles? São condutores cegos. Deixa eles andar com os seus discípulos, que vão todos dois cair no buraco. Eles não sabem para onde vão. Quem vai com ele vai cair junto.
Doutrina é a palavra de Deus. Verdade é o evangelho de Jesus Cristo. Não tem ninguém para te pregar uma vida cômoda. Irmãos, nós temos que sair, sabe de quê? Do nosso ambiente de conforto. Achar que está tudo certo, que eu posso fazer qualquer coisa, que de todo jeito eu vou entrar no céu. Não vai entrar no céu de todo jeito. Sabe o que fala aqui? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse povo está levedando vocês. Ele falou tão forte, olha o que ele falou aqui. É pesado, né? Uma carta está escrita aqui. Eu protesto contra vocês. Se vocês se deixarem circuncidar-se, da graça vocês caíram. Se alguém caiu da graça, onde ele está? O que parece a vocês? Se alguém cai da graça, em Deus ele não está mais. Em Cristo ele não está mais. Se ele não está em Cristo, em Deus, o que aconteceu? Que ele perdeu a salvação. Vocês estão percebendo isso? E aqui na frente ele começa a falar, ó. Se eu quisesse falar sobre a circuncisão, para mim era até muito bom. Sabe por quê? Porque eu não tinha problema com os judeus. Eu tenho problema com eles porque eu prego uma doutrina que não dá honra para eles. E agora, se eu pregar a circuncisão, eu não sou perseguido. O escândalo da cruz foi anulado. Porque os irmãos sabem que Paulo falava, eu anuncio Jesus crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus não conseguem aceitar esse Jesus crucificado, e os gregos acham loucura um sábio ser morto na cruz. Esse sábio, esse santo, esse Deus, esse Senhor, esse rei, sacerdote, cordeiro, ele foi tudo. Morreu em meu lugar e no seu lugar, levantou-se da morte triunfante, venceu a morte, pegou a chave da morte do inferno, e hoje ele tem a chave da morte do inferno na mão. Até para ir para o inferno tem que passar na autorização dele. Ele é que manda em tudo. A morte, até para morrer ele tem que autorizar que a morte atue. Agora o que fala aqui, ó, frutos da carne: prostituição, impureza, qualquer tipo de impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vou repetir para vocês, para ficar bem fixado. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esse é o evangelho da graça. Não esse evangelho modificado que está por aí, que você vai para o céu. Fica tranquilo que Deus vai te pôr no céu. Vai dar um jeito em você, dá jeito nada. Se você não estiver dentro da palavra, fora do céu você já está. Eu também. A pregação não é para ficar, o povo ficar simpatizado com o pregador. É para o povo gostar de ir para o céu, querer ir para o céu, irmão. Eu não prego aqui para ninguém ficar, mas que pregação simpática. Eu quero que todo mundo passe a gostar de Jesus cada vez mais. Oxalá que todo mundo se apaixonasse de vez por Jesus Cristo e chutasse de vez toda a história com a carne. Aleluia! E hoje, por essa palavra, Deus vai transformar você, porque você está crendo nessa pregação. Hoje o Senhor vai fazer cair o homem antigo. Essa mulher antiga cai hoje diante dessa pregação. Glórias a Jesus. Hoje você vai sair daqui e você vai sair e você vai ser dominada por um sentimento santo, poderoso, puro, que sai hoje do Espírito de Deus para você. Glórias a Jesus. Não é tempo mais de nós andar cocheando aqui e acolá. Não é tempo de ficar, irmão, e Deus vai me pôr no céu. Vai não, hein? Não vai não. Cuidado com os pregadores que pregam a salvação a qualquer custo, hein? Esses tais não estão pregando o evangelho de Cristo, estão pregando o evangelho segundo eles. Glórias a Jesus. Sabe o que o Senhor falou? Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. É isso que Deus procura. Acha que no céu vai entrar qualquer um? Você vai aqui, ó, pode aqui nos países da Europa, dos Estados Unidos, entra, passa pela fronteira. Você vai bater na fronteira, você vai cair na mão
dos examinadores de fronteira. Estão lá, ó, os homens especialistas em fazer entrevistas. Só de olhar no seu olho já percebe que você está falando mentira. Você tremeu a mão, já vi que você está falando, você está escondendo alguma coisa. No dia desse eu estava entrando nos Estados Unidos, tinha uma moça na minha frente. O entrevistador perguntou ela coisa, ela começou a banar com o rosto. Ele falou: vai lá para o quartinho, vai, isso aqui já não entra nos Estados Unidos mais, está escondendo alguma coisa. Se aqui embaixo, os países que são países poderosos, eles têm uma triagem na entrada, você acha que lá em cima Deus não vai fazer uma triagem, não? Lá não entra de qualquer jeito, não, irmão, não chega nem na porta. Lá na antessala, vocês lembram aquela parábola? Tinha uma antessala assim, para entrar na festa. O senhor entrou, viu alguém lá com a veste toda suja. Falei: escuta, o que você está fazendo aqui? Eu vou para a festa com essa veste aí? Na minha festa? Guardas, pega esse homem, amarra a mão, pega, joga ele lá fora. Lá vai ter pranto e ranger de dente. Então, os irmãos percebam isso, irmão. Há uma outra apostasia que eu nunca vi ninguém pregar. Mas uma apostasia doutrinária é a outra apostasia moral. Você pode se afastar de Deus pelos frutos da carne. Porque você sem fé, você, nós só produziremos frutos de carne. Olha aqui, veja se sobra alguma dúvida para os queridos irmãos. Se sobrar, depois vocês pegam Gálatas 5 e dá uma revisada em casa. Não é simpático, né? Mas é necessário. As obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, palavras torpes, assistir coisas que contaminam. Vocês sabiam, irmãos, que um carvão, ninguém tem medo de pôr na mão. A brasa, a pessoa tem medo, que vai queimar a mão, mas o carvão. Só que quando você pega o carvão, se você estiver com roupinha branca, quando você coçar o rosto, seu rosto está sujo de carvão. Se você passou a mão na veste, a veste está suja de carvão. O mundo é assim. Quem é crente não vai direto na brasa. Você não viu que a consciência, ela dói, assim como dói a mão na brasa quente. Mas já no carvão, não dói. E tem muito carvão espalhado em volta de nós aí. Muito carvão. É um filmezinho, é um livro, é uma conversinha ali, a sós, com o namorado, com a namorada. É um relacionamento que está fora do padrão da santidade que o Espírito Santo ensinou. Mas eu não fui às vias da consequência. Mas você sujou sua mão, você sujou sua veste, você sujou seu rosto, você se manchou todo. Glórias ao Senhor. Não mancha as tuas vestes, não suja a tua mão, não perca a honra. E Cristo te deu o direito de lavar sua veste com sangue de cruz. Essa igreja é para ser santa, pura, limpa. Paulo falou: eu vou apresentar uma noiva para o Senhor bonita, bem vestida, bem arrumada. É uma moça toda cheia de defeito, cheia de sujeira. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Idolatria, feitiçaria, impureza, lascívia, inimizade, emulação é disputa, ira, peleja, dissensão, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Dá para trocar essa palavra aqui? Dá para acomodar a doutrina estranha aqui? Dá para vocês escutar um pastor pregar que você vai entrar no céu de qualquer jeito? Dá para vocês engolir esse camelo? Não engula camelo não, irmão. Ponha peso na palavra de Deus. Sede santo, puro, limpo. Esforça que você vai errar. Eu também vou errar. Nós vamos errar, mas nós vamos levantar. Senhor, eu não quero errar outra vez. Me sara, me cura, me perdoe, me limpe. Glórias a Jesus. Hoje essa palavra vai limpar muitos que estão aqui ouvindo. A marca do carvão sai da sua mão, a marca do carvão sai da sua veste hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Cuidado onde você põe a mão, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você olha. Esse é o nosso cuidado, irmãos. Lá na brasa acesa, a gente não põe a mão, mas no carvão apagado. Porque sabe o que é o carvão? É que o fogo já passou
Ali era uma madeira, o fogo já passou ali, já morreu. Ninguém consegue plantar um carvão e fazer ele brotar, já morreu. Tem pessoas, tem coisas, tem propostas, tem situações que o fogo já passou lá, não tem mais recurso. É você pôr a mão, é você sujar. Tem pessoas que o fogo já passou nela de tal maneira que elas são irreconciliáveis com Deus. Aonde elas passam, elas sujam tudo. Não encosta em você essas pessoas no convívio íntimo. Queira bem a todo mundo, mas procure andar com quem está comprometido com Jesus Cristo. Ande com quem está comprometido com a salvação, porque o mundo vai de mal a pior. Agora tudo é permitido. Falar em pecado para essa sociedade, eles não sabem nem o que significa a palavra pecado. Para eles nada mais é pecado. Tudo está autorizado, permitido. Mas para um crente fiel, ele olha tudo, analisa e não vai. Paulo falava, eu posso fazer qualquer coisa, eu sou homem livre, mas eu olho bem e falo, nem todas as coisas me convêm. Tem coisa que eu posso, mas não faço. É assim que nós temos que ser. Tudo que você for fazer, olha antes. Se convém para alguém que é amigo e amiga de Deus fazer isso. Se convém para alguém que o Espírito Santo mora dentro de você fazer isso. Porque não tem coisa mais triste do que isso que aconteceu com os Gálatas. Meu Deus, vocês caíram da graça, olha aí. Vocês iam até muito bem, mas agora vocês fracassaram. Eu quero que seja condenado quem fez isso. Mas estava feito. Eles de brasa viva viraram carvão, começaram a sujar outros. Hoje o Senhor, por essa palavra, vai nos dar essa visão clara. Deus é um fogo consumidor, que faz dos seus ministros labareda. Vai para a tua casa, irmão, irmã, guarda essa palavra. Não tinha nada mais excelente, nada, que poderia ter sido oferecido a você. Você recebeu o que há de mais maravilhoso, mas você tem que ter caráter para preservar o que você tem. A igreja vai ser salva? Claro que vai ser salva. Alguém pode impedir da igreja entrar no céu? Jamais. A igreja é eleita, ela está predestinada ao céu. Mas eu, enquanto indivíduo, só vou para o céu se eu me fizer parte integrante da igreja. Se eu sair da igreja, a igreja vai e eu fico. Porque a igreja vai, mas eu vou se e somente se eu fizer parte da igreja. E eu só faço parte da igreja se e somente se a fé estiver em mim e ela produzir em mim obras, como foi dito na oração. Que a oração está dentro dessa palavra. Obras do Espírito. Quem tem fé, tem obra. Quem não tem fé, também tem obra, mas obra da carne. Porque aqui não tem ninguém em cima do muro. O Senhor falou, quem não está comigo, está contra mim. Alguém fala assim, eu não tenho nada contra Jesus, mas também não tem a favor, já é inimigo dele. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Quem não está do lado dele já perdeu, porque ele já ganhou a guerra já está vencida. Ninguém tem maior amor do que esse. Ele falou, eu dou a vida pelos meus amigos. Olha que coisa bonita, ainda não chama de amigos. Ninguém tem amor maior do que esse. Ele cobra esse amor de volta. Dá seu amor de volta para ele. Fugindo do pecado e da concupiscência do mundo. Deixa o mundo correr. As pessoas estão indo, deixa aí. Relaxar a fé? Relaxe. Você não. Você não. Ah, mas também aqui essa congregação aperta muito a doutrina. O senhor não foi a congregação que apertou, foi Jesus Cristo. Ele falou que o caminho é apertadinho, a porta era estreita, não passava muita coisa. Mas é para aqueles que são salvos.
Porque também a estrada do mundo é larga demais, e a porta é larga que passa tudo por lá: prostituição, mentira, inimizade, porfia, crime, toda sorte de miséria passa lá, mas o final é o abismo. Nessa estradinha apertada, lá na frente o Senhor está te chamando: ei, vem cá. Chegou o dia de nosso encontro. É o dia da felicidade, o dia mais feliz nosso. Esse dia não vai virar noite, é um dia que nunca mais vai acabar. É o dia que nós vamos encontrar o Senhor. Vai ser o dia mais feliz da nossa história. Nunca mais nós vamos chorar, nunca mais nós vamos ter desemprego, nunca mais a mãe vai chorar por causa da filha, nem por causa da neta, nem o pai vai chorar pelo filho, nunca mais a esposa vai chorar pelo esposo, nunca mais o esposo chora pela esposa. O tempo de lágrima é só aqui. Fica firme nessa fé bendita que Cristo pagou caro para você receber. E não sai daqui, hein? Porque a igreja vai para o céu, mas você só vai se você estiver fazendo parte integrante dessa igreja. Deus